O capítulo 1138 de One Piece é um presente. Minhas riquezas e tesouros, se vocês quiserem eu os deixo pegar, procurem por ele. Eu deixei tudo naquele lugar. E foi assim que se iniciou a grande era da pirataria e a história de um menino que vai mudar o mundo. Esse mural é um ponto de virada que muda a obra para sempre, é um marco histórico. Eu ouso dizer que ele foi o mais impactante de toda a série. Um painel repleto de respostas abstratas que instigam ainda mais perguntas e mistérios. Infinitas interpretações para apenas uma verdade ainda oculta. O passado, o presente e o futuro. O primeiro, o segundo e o terceiro mundo. O que Eiichiro Oda fez aqui é sinônimo de arte. E o seu universo acaba de tomar uma dimensão incalculável. É tanta coisa ao mesmo tempo, teorias sendo confirmadas, reflexões, uma mitologia inteiramente nova sendo formada diante dos nossos olhos. Há quanto tempo a gente esperava por isso? Esse é o verdadeiro início do fim, onde os maiores mistérios dessa incrível obra passam a ser respondidos. Mas a sensação que me dá é de uma gratidão gigantesca por estarmos vivendo essa história, presenciando sua escrita a cada semana. Uma felicidade enorme em viver na mesma época em que Eiichiro Oda e ter a oportunidade de acompanhar a jornada de uma criança que simplesmente sonhava em ser livre e através desse sonho vai mudar o mundo. Meus queridos, a gente chegou até aqui, tá? A gente tá colhendo recompensas impressionantes de uma obra que só tem benefício a oferecer. E eu sinto que esse capítulo entregou tanta coisa que a gente já passou junto, sabe? Seja em teoria, em ideia, análise, em live, inclusive apareço nesse domingo. E eu tenho a dizer que isso é One Piece. Isso é One Piece. Nesse review, tá, o foco vai ser a página final, mas também tem muita coisa pra falar. Akuma no Mi com o Shanks, o papel do Scopper Gaban, o segredo no poder do Shamrock e todos os detalhes absolutamente insanos desse lendário mural que mudou pra sempre One Piece, beleza? A última interpretação que eu vou fazer dele aqui, que eu tive e vou trazer nesse vídeo, cara, tem que ver, tá? Tem que ver. Eu sou o Lipe, esse é o canal Chapéu de Palha e eu te peço encarecidamente para se inscrever no canal se não é inscrito e, claro, deixar aquele seu like se você gostou do capítulo. Aí eu garanto like pra caramba, né? Mas é isso, tá bom? Simbora analisar o lendário capítulo 1138 de One Piece, que, meu irmão, que não preciso falar mais nada, né? Só simbora, vamos analisar essa história fantástica. A família Figarland e o passado de Shanks. O capítulo se inicia com Lock fazendo um favor a todos nós, questionando se Shamrock possui alguma relação com Shanks. E através das palavras do Cavaleiro Sagrado, temos a confirmação de que ele e o Ruivo são irmãos gêmeos. Uau, que surpresa. Shamrock afirma que eles cresceram separados, mas que em algum momento de sua vida Shanks retornou a Marejoa, mas decidiu viver sua vida pelos mares. Essa breve confirmação reforça muito dois cenários. O primeiro é o seguinte: após a execução de Roger, o Shanks com 15 anos afirma para o Bug que, antes de partir em sua busca para se tornar o rei dos piratas, ele precisa resolver algumas questões. A próxima aparição do Ruivo é 2 anos depois, já com 17, recrutando Yasop para sua tripulação. Então o Shanks tem uma lacuna de 2 anos que precisa ser preenchida em sua história, em que ele estava resolvendo uma questão tão importante que até adiou a busca de seu sonho. Eu acredito que é nesse período que o Shanks viveu em Marejoa como um dragão celestial. Quem diria que o Lipe e o Derek de quase 7 anos atrás estariam certos sobre isso? E o outro ponto é que essa confirmação reforça o seguinte: para o Shanks tomar essa atitude de passar em Marejoa é porque ele obviamente sabia que sua família biológica estava lá. Então talvez tenha sido nesse momento, logo após Roger voltar a Laugh Tale, que Shanks tomou coragem para, dentre várias questões como Oden deixa claro, perguntar sobre os seus verdadeiros parentes. Como consequência do que ouviu, o Ruivo Tarô começou a chorar. Com isso em mente, também vale mencionar a frase dita pelo Lock sobre a antítese do Shanks ser um pirata enquanto o Shamrock é um dragão celestial. Um é a representação máxima da liberdade, enquanto o outro é a personificação do conceito de controle, restrição e domínio. Não à toa, seu desejo é colocar Elbaf sob o comando do governo mundial. A decisão de viver como um humano ao invés de viver como um deus é uma escolha que denota muito a personalidade brilhante do Shanks. Os poderes de Figarland, Shamrock e o Cerberus.
Após uma troca de provocações e ameaças que denotam como o Loki é maneiro, o filho de Garlin saca sua espada revelando uma lâmina com Akuma no Mi. Mas não é uma fruta simples. Pelo que parece, se trata de uma fruta mítica. Provavelmente a Inu Inu no Mi, a fruta do cão modelo mítico do Cerberus. E o detalhe mais chocante de todos é que a fruta parece estar despertada. Como isso é possível? Uma nuance importante de comentar é que, por mais que realmente pareça a habilidade de uma fruta, na descrição do Cerberus não há nenhum indicativo disso, como tipicamente acontece. A exemplo disso, temos a Frankfrido do Spandan. Inclusive, a gente vê essas chamas negras aí que se assemelham bastante também aos poderes que vimos com os Gorosei e Imu-sama. Será que os poderes desse comandante dos Cavaleiros Sagrados provêm também de Imu? E é por isso que não é revelado como uma fruta, assim como os Gorosei também não são revelados como fruta, mas sim como criaturas demoníacas? Irmão, isso tá muito suspeito. Então é possível que ainda exista um segredo por trás dessa habilidade insana. Enfim, absolutamente sensacional o design aterrorizante desse monstro. Parece um triplo pastor alemão com Rottweiler sedento por sangue gigante maluco. O mais bizarro ainda é que o golpe absurdo desferido no Loki é colossal. Olha o tamanho dessas cabeças comparado ao gigante. E mais, a cabeça do Cerberus se separa do corpo e voa como um foguete em direção ao inimigo. Cara, simplesmente insano. Um poder mítico que extrapola realmente o que a gente conhece aí da física de um cachorro, né? O cara tem poderes de uma zoa mítica absolutamente poderosa na própria espada. E a real é que, por ser gêmeo e tudo mais, esse acontecimento contribui demais para a ideia da Akuma no Mi do Shanks. As espadas de Garlin, Shamrocks e Shanks. Já ficou muito claro para todo mundo que a família Firgalin ostenta os mesmos tipos de sabres. Todas as suas lâminas são muito semelhantes. E se a espada de Shamrock é akumada, faz todo sentido que a do Shanks também seja. A velha teoria de que ela possui a fruta do grifo ganha muita força. A própria Toei Animation, com suas informações privilegiadas, ofereceu esse espetáculo de grifo pra gente quando Shanks desfere o Kamusari no Kid. Então eu vejo com bons olhos ele também possuir uma fruta em sua incrível espada. Uma aposta mais ousada é que o Shanks tenha recebido a lendária Grifon do Garlin, assim como o Shamrock pode ter recebido a Cerberus de seu pai, porque os paralelos são muito interessantes. O grifo do grego simboliza a proteção de tesouros, tal como Shanks parece ter feito com One Piece, esperando o momento certo. E também representa a dualidade entre a nobreza e o temor. Já o Cerberus, também do grego, igualmente simboliza a proteção, mas não de tesouros e sim das portas do inferno. A gente pode ver que ambas as criaturas combinam bem com os respectivos irmãos, no caso o grifo com o Shanks e claro o Cerberus com o Shamrock. E nada mais propício, né, do que ele revelar esse poder do Cerberus no submundo de Elbaf. Outro detalhe interessante que a gente consegue extrair dessa habilidade é o foreshadow no nome do Shamrock, que significa trevo, né? 3 folhas, 3 cabeças, 3 gêmeos. Vou ter que falar aqui, tá? Mas o Zoro luta com 3 espadas, uma para cada cabeça laminada. No modo Ashura, ele próprio possui 3 faces. O Cerberus é o guardião do inferno, mas quem é o rei dele? Pois é. Eu acho que é mais a cara do Luffy enfrentar o Shamrock, óbvio, porque ele parece o Shanks e tudo mais. É uma figura que, cara, vai remeter a alguém que ele tem muita admiração, mas que vai estar numa conduta completamente errada. Mas eu acho que, cara, é considerável também levantar esses paralelos com o Zoro. Até porque uma das ideias originais pro Ryuma é que ele enfrentasse o Romeu, porque Oda queria muito desenhar um samurai lutando contra um cavaleiro. Algo que a gente ainda não viu em One Piece, mas é origem de algo muito importante para nós. Foi daí que surgiu a ideia da rivalidade e amizade entre Zoro e Sanji. A fuga e o plano dos Cavaleiros Sagrados. Depois de ser brutalmente atacado pelos covardões celestiais, Loki reitera seu juramento de vingança. A gente não sabe ainda como foi a vitória do Shanks em cima do Príncipe dos Gigantes, mas certamente não teve um pingo de covardia e desonra como o que fez Shamrock. Deidara invoca seu pássaro, Sasori sobe... Aliás,
A Gonku invoca seu pássaro e aí o Shamrock brada para o gigante: se você sobreviver a esse ataque, venha se vingar. Eu serei o seu oponente. E qual foi a intenção dele aqui, né? Ele foi meio honrado, meio orgulhoso, sei lá, pra mim ele foi só meio burro mesmo, né? Porque assim, saindo o Loki dali, meu irmão, quando acontecer a batalha ele vai falar, putz, deveria ter matado esse maluco antes, né? Enfim, isso realmente me parece um prenúncio do combate entre o Loki e o Shamrock que deve acontecer lá no final do arco. E falando em covardia e desonra, o comandante dos Cavaleiros Sagrados reconhece que reprimir os gigantes agora vai ser difícil. Por isso, o plano deles é fazer crianças de reféns. Esses dois aí são, cara, simplesmente a maior escória, o mais baixo que alguém pode chegar. Para fechar a participação da Gonku e do Shamrock no capítulo, temos o convite para mais um Cavaleiro Sagrado se unir a eles em Elbaf. E o meu palpite é o seguinte: ou o Oda traz logo, cara, o outro trigêmeo aí do Shanks pra fazer uma loucura, ou ele sumona alguém que a gente já conheceu, já apareceu em God Valley. Seja o Caveirudo maluco, a Náusica do Vale do Vento, alguém da família Menmayer, ou até essa mulher aí, né? Como o plano macabro deles é capturar crianças dos guerreiros, eu já vislumbro um cenário em que o Kron, uma das poucas crianças que ainda herda essa cultura de batalha, vai ser sequestrado por eles. E aí, meu irmão, a cobra vai fumar, o pai da criança vai vir pra cima. Mano, e eu quero ver quem é que vai segurar essa trolha, meu irmão. Se é que vocês me entendem. Quem é da gangue do Gabão, mano, tá ligado nas paradas. Simples, tá ligado nas paradas. O significado de Shanks pra Luffy. Aqui a gente tem uma continuação direta dos eventos envolvendo esse plot no último capítulo. Os guardas acordam no castelo Aurust e relatam os acontecimentos a Road e aos Chapéus de Palha ali presentes. O Luffy não tá gostando muito do papo porque eles estão falando que o Shanks é vilão, que o Ruivo foi o responsável por atacar eles, e aí o Luffy não tá chateado com isso, né? Em contraste com a personalidade do Shamrock, que a gente viu no início do capítulo, o Luffy alega que Shanks é alguém com caráter ímpar, legal, gente boa, mano, honrado, tranquilo. A Nami reage a essa reação do Luffy com um sorriso sincero, e quando questionado sobre sua confiança no Shanks, o garoto fica furioso, né? Ele compara o Ruivo à própria Belemer, a figura materna da Nami, a mãe dela. Então esse comparativo feito pelo Oda tá aí pra mostrar pra gente que, cara, ele é o mais próximo que o Luffy teve de um pai. E tem uma admiração enorme, tanto que a devolução do Chapéu de Palha é também uma forma do Luffy encontrar o reconhecimento que ele busca do Shanks. É o Oda fortalecendo o laço que começou One Piece e vai ser fundamental pro seu final. A verdadeira família do Shanks e a lenda espreita. Curioso como essa relação que a gente mencionou se intensifica com a sequência do capítulo. Os gigantes mencionam que a pessoa que os derrotou se parece exatamente com o Shanks, então até poderia ser um irmão. Aí o Luffy comenta que nunca ouviu falar da família do Shanks, mas que desde criança ele vivia em um navio pirata. E nessa transição, cara, o Oda não poderia ser mais claro. Enquanto menciona que a família do Ruivo é o Roger e o Rayleigh e toda essa fantástica tripulação, uma figura se aproxima, como quem um dia fez parte dessa mesma família. Como a gente já especulava, a lenda espreita de Elbaf é o mesmo homem da capa do capítulo 631 que tava falando com o Crocus, outro membro desse bando. Esse homem, pra mim, agora sem sombra de dúvidas, é finalmente, irmão, Scopper Gaban. Irmão, se você é da gangue do Gabão, se você, assim como eu, tá sentindo uma empolgação no peito e acreditou desde o início nessa lenda, se você chamou o Chique de brochão dourado, meu irmão, se você sabia que os dois machados vão cantar em Elbaf, cara, eu tenho uma coisa pra te dizer, cara. Scopper Gaban tá aí, cara. Tudo nosso, nada deles, fé no homem. Rapaziada, eu não sei quantas vezes eu falei em vídeo sobre o quão eu aguardo o retorno dele. O quanta expectativa eu tenho sobre o seu retorno. Cara, o Scopper Gaban é o meu pai. Respeita o homem nível Yonkou. O Shamrock vai sequestrar o Kron e vai tomar, mano, uma dupla machadada na cabeça.
O cara meteu-lhe a gigante na Ripley. Nunca temeu nenhum gigante de Elbaf, incluindo Loki, nem ninguém desse mundo. Aí no próximo capítulo, Oda vai revelar que na real é o Millet Pine, o lendário tripulante do Roger, ou o renomadíssimo Spencer. Olha, eu não sei com que cara eu apareceria num próximo vídeo se esse não for o Scopper Gaban, tá? Enfim, vamos segurar a emoção porque, cara, ainda tem muito mais coisa mais emocionante, mais empolgante para acontecer nesse capítulo, então vamos destrinchar a importância desse homem e a participação dele nessa história. O objetivo e a força de Scopper Gaban. Isso aqui eu cravo, tá? O principal papel do Scopper Gaban vai ser, assim como Rayleigh ensinou os Mugiwaras a como chegar no novo mundo, Scopper Gaban vai auxiliar eles em como chegar à absolutamente misteriosa Roadstar, uma ilha que a única tripulação que chegou lá nos últimos 800 anos foram os piratas do Roger. Uma ilha equivalentemente inacessível à própria Laugh Tale. Vocês têm noção disso, cara? Ninguém nunca pisou lá, fora aqueles que encontraram One Piece. Partindo de Elbaf, é Roadstar e Laugh Tale, as duas últimas ilhas para basicamente completar a volta ao mundo. Crocus, no início da Grand Line, ensinou como navegar por esse mar, com o log post no caso. Rayleigh, no meio dela, ensinou a como entrar no novo mundo. E o Scopper Gaban vai ser a chave pro avanço final dessa tripulação. Outra possibilidade que a gente não pode descartar é ele ser ou ter alguma conexão com o Homem da Cicatriz de Queimadura, levando o Chapéu de Palha até a informação do último Road Poneglyph. Afinal, para chegar a Laugh Tale, né, esse é um elemento fundamental, essencial, não tem como sem isso. Mas e aí, o Scopper Rolon tá grandão ainda? O maluco tá brabo? Então, a gente viu a força absurda do Rayleigh quando ele tava aposentado, 20 anos parado, conseguiu segurar ali o Kizaru. Se continuasse, ia perder. Só que o Scopper Gaban tá vivendo numa terra que a cultura é a guerra, que toda desculpa é motivo pra batalha. Claro que como o Rei das Trevas tem 78 anos e o Gaban deve ter uma idade semelhante, o seu nível de força não é o mesmo do passado, isso é óbvio. Mas com certeza a gente vai ter um vislumbre do que o braço esquerdo de Goldie Roger era capaz de fazer. O terceiro mais forte desse lendário bando. Inclusive, a afirmação de que esse cara é humano, foi um pirata e que não temia ninguém é feita exatamente para quem? Pro Sanji. E se tem um paralelo que a gente consegue fazer pro cozinheiro com o bando do Roger, certamente seria com ele, né? O terceiro mais forte e tudo mais. O trio monstro do Rei dos Piratas e o trio monstro do futuro Rei dos Piratas. Frank e Adão, Robin e Harley. O Oda foi gênio de conduzir dessa maneira a reta final do capítulo. O Frank sendo exposto à imagem da árvore Adão, enquanto a Robin é apresentada aos textos sagrados de Harley. Tudo se inicia com a Ripley segurando o Sanji de maneira engraçada, conversando sobre vender a árvore Adão e tudo mais, etc. E também comentando sobre como ela acredita que esses desenhos foram feitos por crianças há cerca de 800 a 900 anos no período do século perdido. E a gente vai ver que essas ilustrações escondem os maiores segredos que essa história tem a proporcionar. O Frank está perplexo, como eu acredito que todo mundo que viu esses 3 painéis ficou. Ele comenta que esse desenho é estranho porque não contempla apenas gigantes. Então a Ripley diz que, até onde ela sabe, Elbaf já lutou contra outras raças várias vezes, mas nunca, repito, nunca se aliou a elas. Atenção a cada palavra dessa mulher, porque o que ela está dizendo vai ter um efeito absurdo mais à frente. Ela reforça a ideia de ter sido feito por uma criança ou por crianças, mas, como tudo que a gente conhece, é possível que, tal como os poneglyphs, essas pinturas rupestres são uma tentativa de passar uma mensagem para o futuro, de registrar um acontecimento do passado de alguma forma que ele pudesse atravessar gerações de maneira despercebida para um dia alcançar a pessoa certa, capaz de decifrar seus enigmas e encontrar as respostas em seus traços infantis. Isso faz muito sentido, mas calma, tá? Mantenha em mente essa frase da Ripley. Ela vai ser muito importante pro fechamento desse vídeo e ela pode mudar tudo. Essa frase é pra explodir a cabeça.
Eiichiro Oda nos joga para crianças brincando, aprendendo, enquanto o Sol traz as lendárias escrituras de Harley para a presença de Robin e Chopper, alegando que o retrato no livro fez com que houvessem diferentes interpretações da lenda de Elbaf, o que justifica alguns verem Nika como um deus da libertação e outros como um deus da destruição, mas sempre com seu ritmo ecoando no coração, como as lendas se espalham por todo o mundo. O Harley é um livro muito antigo, empoeirado e que carrega o mesmo símbolo do sol que já vimos em diversos cantos de One Piece. E ele é composto por apenas 3 capítulos e cada um representa um mundo, com o terceiro mundo sendo o atual e o seu final sendo uma previsão do futuro. A Robin anuncia que vai ler o seu conteúdo e as reações do Chopper e do Franky são só um fragmento do que a gente é capaz de sentir com o que vem pela frente. Espanto, choque, surpresa, animação, emoção. E quando a gente passa de página... Cara, tô todo arrepiado. Juro pra vocês. Assim, quando eu me deparei com... Cara, com aquele painel, juro, eu perdi o fôlego com o tamanho fascínio que eu senti na hora. Eu olhei pro mural, cara, acompanhado do texto. Cara, me trouxe umas sensações que eu falei, mano, isso é One Piece. A gente viveu até esse momento pra ver isso. É o sentimento de chegar num marco histórico. Cara, e talvez... Cara, tô todo arrepiado até agora, mano. Tô todo arrepiado. Tô sentindo aqui, meu irmão, esquece. Foi, talvez, a página mais impactante da história de One Piece. Que carrega muito mais força, muito mais história do que qualquer outro momento. Tem muita coisa ali, tem a história de 3 mundos, tem a imagem de 3 mundos. Cara, vamos entender essa poesia, vamos entender esse lore, vamos destrinchar tudo isso, painel por painel, detalhe por detalhe e, claro, frase por frase. A poesia dos 3 mundos de One Piece. O primeiro mundo. Havia chamas na terra. A humanidade, consumida pela ganância, tocou o sol proibido. Os escravizados oraram, o deus do sol apareceu. O deus da terra ficou furioso junto com a serpente da chama infernal. O mundo foi mergulhado em morte e escuridão. Eles nunca mais se encontrarão. O segundo mundo. No vazio havia respiração. O deus da floresta enviou os demônios. O sol apenas espalhou as chamas da guerra. O povo da meia-lua viu um sonho. O povo da lua viu um sonho. Os homens mataram o sol e se tornaram deuses. A divindade do mar ficou furiosa. Eles nunca mais se encontrarão. O terceiro mundo. No caos, há o vazio. As sombras perturbadas lembram o dia prometido. A voz da lua fragmentada é ouvida. O deus do sol dança e sorri, levando o mundo ao seu fim. O sol retornará, acompanhado de uma nova manhã. Eles certamente se encontrarão novamente. Cara, esse fantástico texto acompanhado dessas incríveis imagens traduzem muitas informações. E aqui eu quero destrinchar para vocês as minhas interpretações de cada linha e cada figura aqui presente. Cara, eu imagino que deva ter muita gente também atenta a todos os detalhes fascinantes desse painel. Mas o que eu trago agora é a minha leitura desses segredos aqui ocultos. Eu entendo que nesse momento devem existir pelo menos, tá, umas 20 interpretações diferentes para o texto e para as imagens que fazem sentido. Tá? Que fazem sentido, que se conectam a vários outros elementos que existem e podem ser verdade, mas a maneira que eu enxergo é essa. A história nos textos de Harley. O primeiro mundo. Havia chamas na terra. A humanidade, consumida pela ganância, tocou o sol proibido. Aqui parece uma alusão à Bíblia e ao fruto proibido. O pecado humano, da ganância nesse caso, desencadeou uma série de consequências. O sol aqui é provavelmente a fonte de energia inesgotável que o Vegapunk comentou que havia no passado. Então vamos chamar isso de energia primordial. Os escravizados oraram, o deus do sol apareceu. Os escravos rezaram para serem libertados, assim como Kuma mencionou que eles faziam, né? E pela primeira vez na história, Nika surgiu. O deus da terra ficou furioso junto com a serpente da chama infernal. O mundo foi mergulhado em morte e escuridão. A figura antagônica ao deus do sol parece ser o deus da terra, que provavelmente deu origem ao Verve que vemos lá em Skypiea. Junto da serpente da chama infernal, eles destruíram o mundo. E se a gente pensar nos poderes de um deus da terra e também dessa serpente gigante,
Eu tenho a acreditar que aqui houve a terraformação desse planeta através dos poderes divinos do Deus da Terra. E como eu disse, até alegando que era viagem no último review, parece que realmente a Red Line é uma criatura que enfrentou o primeiro Nika. Essa serpente da chama infernal realmente se tornou a Red Line, uma divindade morta há milênios, cuja carcaça envolve o mundo, uma inspiração clara na Jormungandr da mitologia nórdica. O segundo mundo. No vazio havia respiração. O deus da floresta enviou os demônios. O mundo se formou, mas onde parecia que não tinha vida, havia. Frutas nascem de árvores que constituem florestas. Será que é nesse momento que surgem as Akuma no Mi, uma criação do deus das florestas? Será que aí surgiu a árvore de todas as frutas do diabo? Ou será que é nesse período que surgem os demônios primordiais, cujos poderes hoje habitam os Gorosei, que provavelmente provém de Imu-sama? Será que ele é esse deus da floresta? Curioso como em toda Marejoa, o seu local favorito, o seu principal recinto, é a Sala das Flores. O sol apenas espalhou as chamas da guerra. Joy Boy formou uma aliança com os antigos reinos de Minks, gigantes, homens-peixes, samurais, alabasta, tal como podemos ver claramente na imagem. Ele iniciou uma guerra trazendo destruição, mas em busca de acabar com a soberania do deus da floresta e seus demônios, acabar com Imu-sama. O povo da Meia-Lua viu um sonho. O povo da Lua viu um sonho. Será que o povo da Meia-Lua são os D? Eu acho que aqui eles se referem ao povo de Wano, marcado pela presença da meia-lua em seu emblema de aliança, além da profecia recitada pela própria Toki, que faz fortes referências à lua e ao eventual amanhecer. Essa profecia é o sonho que foi vista por esse povo. Vale mencionar que todos os grandes clãs de Wano estão fortemente relacionados à lua. Amatsuki é a lua celeste, Shimotsuki é a lua congelante, Uzuki é a lua da chuva, Fugetsu a lua do vento e por fim Kozuki, a lua ancestral. Mas essas duas passagens não são só referências apenas ao ano, mas também aos Minks que possuem uma forte ligação com a lua através do modo Sulong. Mas a gente também não pode deixar de mencionar a capa do Enel. Ali a gente descobre que existia literalmente o povo da lua, a raça celeste ancestral aos Skypians, Shandorans e Birkans, a raça primordial que deu origem a essas outras tribos celestes. Esses são o povo da lua retratado de uma maneira cujo traço é semelhante ao que vemos hoje em dia. Inclusive, a menção à lua também pode e deve ter relação com os próprios lunários. Enfim, são muitos elementos e povos conectados à lua, mas todos eles apontam para a mesma direção, uma aliança dessas raças com Joy Boy contra a figura mais poderosa desse universo. Mas nem toda essa força reunida foi capaz de derrotá-la. Os homens mataram o sol e se tornaram deuses. A divindade do mar ficou furiosa. Eles nunca mais se encontrarão. Imu e seus aliados derrotaram Joy Boy. Eles mataram o deus do sol. Ascenderam a terra sagrada de Marejoa e se tornaram deuses, os próprios dragões celestiais. A interpretação que eu faço dessa passagem, a divindade do mar ficou furiosa, é porque o mundo, como já foi revelado, sofreu um grande dilúvio. Também acho que é interessante a gente pensar que pode ter alguma relação com a fúria / tristeza de Poseidon, uma divindade relacionada ao mar, após perder a guerra, consequentemente tendo a morte de seus amigos e, claro, de Joy Boy. O terceiro mundo. No caos há vazio. As sombras perturbadas lembram do dia prometido. A voz da lua fragmentada é ouvida. O caos é um mundo que se criou depois do século perdido. O vazio é o século perdido. E as sombras perturbadas são as 9 mencionadas na profecia da Toki que surgem na noite de 800 anos para trazer o dia prometido com o amanhecer do novo mundo. A profecia dela não está cumprida apenas com a queda do Kaido, ainda tem a libertação das fronteiras de Wano, ainda tem que o amanhecer chegar. Sabe o que é muito curioso? É como símbolo do sol, tal como as 9 sombras mencionadas pela Toki, tem exatamente 9 círculos. Será porque cada uma dessas 9 sombras vai representar um ponto para constituir e completar o sol, trazendo o amanhecer? O deus do sol dança e sorri, levando o mundo ao seu fim.
A destruição da Red Line ganha ainda mais força se ela de fato for a reminiscência de uma criatura maligna do passado. Ela é, cara, a barreira entre os mares, o antônimo de liberdade. O novo Nika vai acabar com o mundo como conhecemos através da destruição da Red Line, gargalhando e dançando com seu coração ecoando como tambores. O sol retornará acompanhado de um novo amanhã. Monkey D. Luffy trará o amanhecer do novo mundo. O garoto do chapéu de palha e sua enorme aliança serão capazes de fazer o que nem Roger, nem Joy Boy e nem mesmo Nika conseguiram. Derrotar o mal e trazer para sempre o brilho do sol. E por fim, eles certamente se encontrarão novamente. Na minha interpretação, o primeiro mundo acabou e consequentemente trouxe a queda da serpente da chama infernal. Houve a terraformação que fez o mundo ser como ele é e a Red Line surgiu cruzando todo o planeta, dividindo, criando fronteiras e literalmente separando o mundo ao meio, afastando todos os mares, afastando as pessoas. É por isso que o poema dos dois primeiros mundos termina da mesma forma. Eles nunca mais se encontrarão, porque os mares estão separados, porque os mares não se encontram. Mas com a eventual destruição dessa estrutura gigantesca que é um símbolo do limite e de restrição, os mares vão poder se unir novamente, trazendo de forma concreta e abstrata a liberdade para esse mundo. A junção de todos os mares nada mais é do que o All Blue. Cara, eu tô encantado, cara. Eu acho que fascinado é a palavra mais certeira aqui. E eu achei muito legal a maneira como o texto de Harley é escrito, né? Como se fossem poemas. Lembra muito o Voluspa, que é literalmente o poema mais conhecido da Edda, que é basicamente a Bíblia da mitologia nórdica. O legal é que esse poema, Voluspa, conta a história sobre a criação do mundo na mitologia nórdica, seu início, seu fim iminente e o seu renascimento. Como a gente vê agora em One Piece. Cara, porra, simplesmente espetacular, cara. Simplesmente fantástico, maravilhoso. Eu acho que todo mundo que olhou o painel, que foi... Cara, é de explodir a cabeça. Sabe, você olha pra essa página e você só sente, cara. Só sente. Eu acho que eu comecei a racionalizar ela muito depois de ter sentido. Cara, e a gente ainda tem vários detalhes que a gente precisa comentar. O quão insano é pensar como o ataque do Kaido, o conquistador dos três mundos Ragnarok, é basicamente um foreshadow para a existência dos três mundos e como eles são destruídos. Além disso, o Oda está realmente resgatando os 4 deuses de Skypiea mencionados no capítulo 287. O deus da terra tem papel no primeiro mundo. O deus da floresta tem participação no segundo. Enquanto o deus do sol, principal figura desse universo, está presente em todos os 3. Só que ainda ficou faltando a participação do deus da chuva, né? E também apareceu o deus referente ao terceiro mundo. A minha crença é que o deus da chuva vai ser representado por ninguém mais, ninguém menos que Monkey D. Dragon. Será que a tão aguardada Kazekage no Mi vai ser na verdade a fruta da chuva, Ame Ame no Mi, Kou no Mi, Zaza no Mi ou até quem sabe uma fruta mitológica do deus da chuva? Essa versão aí final da fruta mitológica eu acho mais difícil, mas enfim, né? A tudo isso a gente precisa acrescentar as figuras. E aqui eu acho que eu tive uma sacada que vai virar as coisas de cabeça para baixo. A história nas imagens de Adão. Vamos seguir da esquerda para a direita. A principal figura que aparece aqui certamente representa Imu-sama em sua forma demoníaca, quiçá híbrida. Ele roubou o sol, que é provavelmente a fonte de energia inesgotável que o Vegapunk comentou no passado, a energia primordial. Abaixo dele, figuras que parecem ostentar um capacete no maior estilo Tenryubito. Eu diria que são os 5 Gorosei originais por termos apenas esse número dentro do barco, mas há um sexto perdido ali e eles também estão de capacete, né? Então devem representar a aliança dos 20 reinos que se uniram a Imu. O que a gente vê agora, cara, é, sério, espetacular, maravilhoso. Liderados por Joy Boy, vemos uma aliança absurda com o que eu creio serem gigantes, Minks, a princesa sereia Poseidon, uma representação dos reis dos mares seguindo ela, ou quem sabe Deus está Capitão Kid, tontatas, gigantes ancestrais, lunários, uma baleia que é um elemento realmente muito importante em One Piece, vocês ainda vão chocar a cabeça com o que a baleia representa nesse universo, e até me lembra também a de Zou, lembram da árvore?
Pois é, o que eu acredito ser um Mink na forma Sulong, o próprio MF, uma embarcação de Alabasta que até pode ter a Nefertari de Lili, outra dos samurais de Wano, quem sabe o Ryuma estava presente, uma da tribo dos braços longos e outra que parecem representar aliados de Joy Boy ainda não identificados. Quem sabe alguma dessas embarcações não é de Ohara, Amazon Lily ou alguma ilha de importância ímpar. Pera aí, e esse cara aqui tá com a Yoru do Mihawk ou é impressão minha? Enfim, eles estão aí para contribuir como uma grande frota aliada a Joy Boy contra a maior ameaça do mundo. Agora, a metade direita do painel é, cara, ainda mais curiosa e bem difícil de decifrar. Na poesia temos a serpente do fogo infernal e ela parece se fazer presente aqui, combatendo um enorme dragão. Também remete a algumas figuras, como já vimos, por exemplo, em Alabasta. Entre suas chamas, temos a lua acompanhada de um elemento que se assemelha muito à Arca Maxim do Enel, até com um raio irrompendo dela. E curiosamente, o Frank tá cobrindo bem onde o raio tá caindo. Qual será o seu alvo? O que o corpo do nosso carpinteiro favorito tá escondendo? Seria algum tesouro de valor inestimável? Agora a gente vai para elementos que eu acho que vão ter mais de, 70 interpretações diferentes. Todas vão fazer sentido e a gente só vai ter uma resposta quando Oda revelar. Mas vamos para como eu entendi isso aí. Aqui a gente tem Noah, o que parece ser alguém de uma tribo celeste, alguns animais em duplas, o que pra mim faz referência clara à Arca de Noé e seu uso, e uma silhueta que, cara, pra mim é Zunisha. Eu sei que não tá tão claro assim, mas eu vejo a tromba de um elefante e também o seu contorno. Vale lembrar que no capítulo 821 nos é revelado que ele tem mais de 1000 anos, então faria sentido, assim como temos uma representação de MF, também ter uma de Zunisha. Em sua cabeça há um rei que, cara, eu não consegui chegar a uma conclusão definitiva. Pelo menos não nessa interpretação, mas mais à frente, cara, as coisas vão mudar, tá? Será que na verdade ele é outra representação de Mu que puniu Zunisha a vagar pra sempre nessa forma bizarra? Essa criatura, que é literalmente o maior elemento desse painel, parece simbolizar com perfeição a semente do fogo infernal mencionado no primeiro mundo, o que nos dá a entender que esse lado direito pode representar a guerra do primeiro mundo, enquanto o lado esquerdo representa a guerra no segundo mundo. Como a gente pode ver e casa bem com o texto, parece que há pessoas escravizadas sendo obrigadas a tocarem nesses pequenos sóis. O sol proibido, talvez, o desejo das pessoas, fragmento da energia primordial, talvez um pedaço de suas almas, e assim os levarem até essa criatura bizarra ao lado do que parece ser uma fábrica. Detalhe que eles parecem subir nesse elevador com um pequeno sol nas mãos, mas depois fazem toda a volta e descem com uma auréola pairando sobre suas cabeças, como se eles estivessem mortos. É possível que essa seja alguma ferramenta altamente avançada para que a energia primordial seja usada. Inclusive, essa parte do mural também pode ser quase o completo oposto. No caso, os 20 monarcas que se tornaram os fundadores do mundo oferecendo algo a esse Mu, talvez fragmentos de suas almas, enfim, pagando uma espécie de tributo celestial em troca de ascender ao patamar de Tenryubito. Parece que eles entregaram esse brilho e depois ganham uma auréola. Não é curioso que o uso mais conhecido desse elemento seja para representar a imagem de um santo? E a partir do século perdido, todas as famílias que subiram a Marejoa passaram a ser conhecidas como santos. Todos se tornaram saints. Além disso, tem apenas 19 pessoas ali, exatamente uma para cada família, porque a Nefertari de Lili, que seria a 20ª, não se tornou um dragão celestial. O número bate perfeitamente com as famílias que ascenderam a Marejoa, faz muito sentido. É outra interpretação bem interessante que só mostra como há perspectivas muito boas que são muito diferentes e até contrárias, opostas em conceito, mas que fazem sentido. O texto também fala que o deus da terra ficou furioso junto com a serpente da chama infernal, então faz sentido interpretarmos que, cara, se essa é a serpente, esse aqui, também furioso, é o deus da terra. Mas será que isso é tão preciso assim? Os dois estão furiosos, cuspindo fogo pra tudo que é lado, um contra o outro ali, faz sentido. Mas sabe qual é a real, cara? A gente nomeou praticamente tudo nesse painel, mas não é
o suficiente. Tem alguma... Cara, tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí. Não pelo que tá na tela, mas pelo que tá faltando nela. Há 2 elementos muito importantes e fundamentais que necessariamente têm que estar presente nesse painel. Agora resta saber o que são eles dois. O que está representando esses 2 elementos tão importantes? Plutão e Uranus. Se liga nisso e aguenta até o final que você vai entender. E se na verdade toda essa representação for só do segundo mundo? E se isso é completamente a guerra que ocorreu durante o século perdido? Há uma árvore dividindo tudo, beleza, mas o mural é apenas um. A própria figura do dragão tá cruzando esse suposto limite que divide o primeiro e o segundo mundo. Esse rei poderia ser o soberano do reino antigo. Essa energia poderia estar alimentando uma arma ancestral. O que eu quero dizer aqui é isso. Pode ser um barco. Esse elemento claramente tecnológico e mecânico pode ser Plutão. Assim que eu bati o olho nessa estrutura, ela me lembrou do barco tecnologicamente mais avançado que a gente conhece hoje no mundo de One Piece. O navio de Dufeld e também dos cientistas Mad. Mas como a gente está falando de Plutão, né, o maior navio de guerra da história, ele obviamente precisa ser muito exagerado. O navio dos Mads, né, seria só realmente uma referência para a gente usar e entender como Plutão, cara, parece uma versão disso, só que muito mais exagerada, muito maior e muito mais, cara, avançada tecnologicamente, mortífera, balística, enfim. A gente vê uma chaminé no navio dos cientistas Mads e em Plutão parece ter esse elemento em excesso, como se algo ali fosse mais forte, uma produção maior, talvez para explodir ilhas. Também tem mecanismos tecnológicos avançados que ficam claro em toda a sua lateral. A roda de remo também pode ser retratada dessa forma. Enfim, tá? Se bobear, o canhão de Plutão é realmente uma serpente insana, que até parece um pouco ter partes mais artificiais. E que quando alimentada com fragmentos da Mother Flame ou da energia primordial, consegue rivalizar com Uranus. E eu tô levantando a possibilidade desse dragão aí ser de fato Uranus, por motivos de... Se trata de uma besta alada na camada celeste com um enorme poder destrutivo, e eu sempre acreditei que Uranus é um dragão. Pra mim, o descendente dessa criatura, a segunda vinda dela, né, como a de Poseidon, é a Shirahoshi, simplesmente nasceu do ovo do Roger. Cara, eu tenho plena convicção disso, cara. Confia nessa thumbnail aqui. Confia, ó, nessa camisa maravilhosa, mano. Confia em mim, confia no Oda, confia no Roger, confia no ovo. Mas o outro motivo é porque eu acho que, tal como Poseidon tá aí, Uranus e Plutão também precisam figurar nesse mural, visto que são armas ancestrais que figuram com importância equivalente à da Princesa Sereia. Elas precisam estar nesse painel. Tu quer falar que essa baleia aí é Plutão? Beleza. Quer falar que, sei lá, esse esquilo aí é Uranus? Tranquilo. Eu só acho que eles precisam estar aí. Afinal de contas, elas são ditas como armas capazes de destruir o mundo. E essas que eu apontei são as 2 figuras mais destrutivas que aparecem lançando fogo e tudo mais. Inclusive, eu sempre achei muito curioso como mencionam que Plutão está adormecido sob o ano. Uma ferramenta está adormecida? Será que, assim como a Shirahoshi, Plutão também tem algo de consciência ali? Enfim, é meio viagem, cara, é meio viagem, mas é isso, né? Igual eu mencionei que Jormungandr poderia ser o adversário do primeiro Nika, e agora as coisas estão encaminhando pra realmente ser, e no caso, ser a Redline, entendeu? Às vezes a viagem é o que faz a gente chegar num local, né? Então eu acho que essa percepção que eu trouxe é um olhar mais atrevido do que o primeiro que eu mencionei, né? Do dragão ser o deus da terra, o que continua sendo meio estranho. Por que esse dragão celestial, né? Seria o deus da terra, o que tem a ver uma coisa com a outra? E a serpente, se é a serpente da chama infernal, bom, faz sentido pra caramba, né? Beleza, mas é o seguinte, né? Loucuras sem fim, interpretações sem fim, e o que eu trago pra vocês no final, tá? É o que eu acho que é a interpretação mais interessante que eu tive. Esse painel não representa nem o primeiro mundo e nem o segundo. Ele representa o terceiro. Ele é o futuro que a gente ainda vai ver. Lembra que eu falei pra vocês guardarem em mente essa frase da Ripley? Pois é, e se na verdade todo esse painel, todo esse mural realmente não passa do sonho de uma criança, de uma visão que ela teve do futuro?
E se esse painel na verdade retrata os futuros acontecimentos do terceiro mundo? Acha estranho? Por que o Oda faria questão de colocar esse questionamento do Franky com essa resposta da Ripley, dizendo que na história dos gigantes eles nunca se aliaram a nenhuma outra raça? Aqui a gente não tem claramente um gigante normal e um gigante ancestral unidos a essa aliança de várias outras raças? Sabe a Arca Maxim que tá ali, até como se estivesse descendo da lua? Pois é, ela só existe há 8 anos. No capítulo 272, pré-time skip, um companheiro do Gunfall confirma que o Enel forçou eles à construção desse navio voador pelos últimos 6 anos, ou seja, a Arca Maxim é uma construção muito recente. Esse momento deve retratar o Enel descendo da lua, e o próprio raio presente é um indicativo de que de fato seja ele. E o que dizer da Arca Noah, que nunca teve sua construção completa, nunca saiu da Ilha dos Tritões, nunca foi nem usada, mas que figura nessa imagem cumprindo seu propósito, indo além da superfície. E Muzan-Ma é representado sem a sua coroa, e isso é o que vamos ver na destruição do terceiro mundo. Ele vai ser destronado. Isso que a gente tá vendo agora, esse painel espetacular, nada mais é do que o futuro. Inclusive, só há 2 personagens ostentando coroas em todo esse mural. Seriam eles os 2 soberanos que ainda estavam para nascer, mencionados pelos reis dos mares? Será que o que temos nas mãos de Muzan-Ma é na verdade a Mother Flame, Luffy, Shirahoshi, Momonosuke, Hyrule, Loki, a grande frota, até com Ideo, enfim? Esse painel pode ser o maior spoiler de toda a história de One Piece. Se for de fato uma visão do futuro, dos eventos que ainda vão ocorrer, a gente entenderia perfeitamente porque Uranus está virado, está olhando na mesma direção que Muzan-Ma, porque eles estão do mesmo lado, em oposição a todos os outros. Essa é a única arma ancestral nas mãos do soberano desse mundo, e é por isso que ela, Uranus, está lutando diretamente contra Pluton, uma arma que está sob a jurisdição do país de Wano. Esse mural, mostrado para nós no capítulo 1138 de One Piece, são só rabiscos. Tudo isso talvez seja apenas o sonho de uma criança, que vai se realizar. É uma profecia, é uma previsão. E ele nos mostra o futuro, que mais breve do que pensamos, nós iremos vivenciar. O povo da meia-lua e o povo da lua viram um sonho e profetizaram em cima disso. Essa criança, sem saber, também. Ela sonhou e simplesmente fez um desenho desse sonho, que revela o desfecho da história mais incrível que esse universo já viu. Cara, eu quero que seja isso. Eu acharia fantástico se fosse isso. Eu quero muito que esse painel seja, na verdade, cara, o futuro. O que a gente ainda vai ver. Luffy tá ali, Shirahoshi, Momonosuke, enfim, todo mundo. Cara, eu realmente vejo isso como uma grande possibilidade e acho que seria ousado demais. A gente tá vendo esse registro histórico, mas ele, na verdade, é uma previsão. Cara, mas é aquilo, né? É claro que eu não descarto nenhuma das outras 2 interpretações que eu fiz. Eu não descarto hoje nenhuma interpretação que ninguém aí vai falar, a não ser que seja um completo absurdo, muito doido, viajante total. Mas assim, a gente tá vendo imagens correlacionando com um texto de coisas que são muito interpretativas e bem abstratas, né? Então, pode ser só o primeiro mundo, pode ser só o segundo mundo, pode ser só o terceiro mundo, pode ser uma mistura de cada um deles. Cara, é muita margem, é muita coisa. Cara, eu ia falar que é um mundo totalmente novo, né? Mas são 3 mundos totalmente novos. E eu ainda tô estupefato. Cara, tô perplexo com o que foi esse capítulo. E com tudo isso, tá? Com tudo isso, eu só queria do fundo do meu coração agradecer por você ter me acompanhado até aqui. E de verdade eu sinto que esse é um momento que a gente chegou num marco, cara, todo mundo junto numa gigantesca embarcação chamada One Piece. Meus queridos, esse foi o review do capítulo 1138 dessa, cara, fantástica obra, dessa obra majestosa. E eu espero que a minha análise desse painel especificamente tenha ficado à altura do que você esperava, trazendo respostas que, na verdade, só instigam mais perguntas. Muito obrigado de verdade, de coração, por me acompanhar até aqui. Cara, tamo junto nessa jornada sempre. Vamos seguir direto em direção ao One Piece. A gente vai chegar lá, todo mundo junto, vendo essa história maravilhosa ser contada
pelo homem que é Eiichiro Oda. Não esquece do like, se inscrever no canal e a gente se vê já na semana que vem, mano, porque vai ter capítulo 1139. Meu irmão, que sequência, cara, ainda é janeiro. Tô todo arrepiado de novo, mano, não tem como. Vamos pra cima, galera. Muito obrigado, tamo junto e a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu!